Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Gertrudes. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades agrícolas e o meio ambiente. Observe as imagens. Vamos observar essas imagens e pensar um pouco sobre os seguintes questionamentos. De que maneira nós podemos relacioná-las? De que maneiras essas imagens elas podem se relacionar? Que ponto em comum essas imagens têm? Qual a utilidade e importância do solo para os seres vivos em geral? E para o ser humano? Será que o solo tem alguma importância para os seres vivos e para nós também, como seres humanos? Que cuidados nós devemos ter para preservar um recurso tão importante como o solo? Essas são algumas questões que nós vamos ver a seguir e perceber qual é a importância do solo para a existência dos seres vivos. O uso do solo no ambiente agrícola. O solo é essencial para a plantação de vários alimentos. Os minerais que o compõem servem de fonte de nutrientes para as plantas, que são utilizadas como alimentos pelos seres vivos, pelos seres humanos e animais, ou seja, pelos seres vivos em geral. Todo aquele vegetal, todo aquele alimento de origem vegetal e mineral e até animal que a gente consome provém do solo. Por exemplo, a carne do boi, o leite da vaca é de origem animal, porém o animal que nos produz esse alimento, ele se alimenta de plantações de pastos que foram plantados no solo. Então, de uma forma ou de outra, estão tudo relacionados. As plantações são realizadas há milhares de anos, garantindo a alimentação e sendo uma fonte de renda através da comercialização dos produtos cultivados. O uso do solo no ambiente agrícola. O solo agrícola também são produzidos nos pastos para alimentar o gado, como eu já falei. O gado, ele serve de alimento para os seres humanos. Porém, o gado, ele tem que se alimentar. E ele se alimenta de pastos que são plantados no solo. Então, o solo é fundamental para a alimentação dos seres vivos. Culturas como o algodão, do qual são produzidos tecidos que são utilizados nas confecções de roupas. O algodão, também, que é fundamental para a vida dos seres humanos, é produzido no solo. E a madeira, os produtos como o cimento, o ferro, feitos de minerais extraídos do solo. A gente pode observar que, de uma maneira ou de outra, o solo é fundamental para a nossa sobrevivência e dos seres vivos em geral. Tudo que está relacionado à nossa vida, nosso cotidiano, à nossa sobrevivência, está relacionado ao solo. Preparo do solo para a agricultura. O solo ele precisa ser preparado para receber uma plantação. Algumas técnicas podem ser utilizadas para melhorá-lo. As principais são a adubação e a irrigação. A adubação ela vai consistir no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Ou seja, você quer fazer uma plantação, então aquele solo, ele já tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Porém, com o passar do tempo, aqueles nutrientes eles vão se desgastando com o plantio frequente. Por isso que é necessário que haja essa adubação, para que esse solo ele se recupere e possa se tornar fértil novamente e adequado para a plantação. E a irrigação, ela é uma técnica milenar que tem como finalidade disponibilizar água às plantas para que estas possam produzir de forma adequada. Ou seja, é feita naqueles solos que estão secos e que não tem água o suficiente para que as plantas possam se desenvolver. Então, é aí que surge a técnica da irrigação. Erosão. Fatores ambientais como a chuva e os ventos podem causar o desgaste do solo, conhecido como erosão. No entanto, ela pode ser intensificada com
em consequência das atividades humanas. Por esse motivo, o uso do solo para a agricultura deve ser feito de modo sustentável, ou seja, de maneira a não desgastá-lo, de maneira a torná-lo improdutivo. Após cada colheita, é necessário recuperar o solo. Exatamente essas questões de uso desequilibrado, de forma inadequada do solo, acaba prejudicando ele, tanto na parte de torná-lo improdutivo, quanto na parte de torná-lo frágil às ações do vento e da chuva. E o que pode ocasionar isso, as erosões, é exatamente a retirada da vegetação de um ambiente. Quando você retira a vegetação daquele ambiente, ele vai se tornar fraco e com a ação do vento e da chuva, aquele solo ele vai se deslocar através da erosão. Erosão e atividade humana. A retirada da vegetação para a prática da agricultura ou para a criação de pastos acelera o processo de erosão, pois as raízes das plantas seguram o solo, impedindo que esse seja arrastado por enxurradas. É exatamente por isso que é importante que, quando há a utilização de um solo, faça-se a recuperação desse ambiente, plantando novas plantas para impedir que ele se desgaste com a ação da chuva e do vento. A erosão. A cobertura vegetal do solo e a copa das árvores protegem o solo contra a ação dos ventos e das chuvas, diminuindo ou impedindo a erosão. Como a gente pode observar nas imagens aí ao lado, na primeira imagem, o solo tem várias plantas e essas plantas, a copa dessas plantas, elas impede que a água bata com bastante força no solo e acabe arrastando elas para esse solo para outros lugares, principalmente para as beiras de lagos, de rios. E quando há a retirada das plantas desse ambiente, esse solo fica desprotegido. E quando há a ação da chuva e do vento, esse solo acaba sendo arrastado e uma das consequências dessas erosões é o assoreamento dos rios e dos lagos, onde há aquela formação daqueles bancos de areia, onde a água ela vai acabar deixando de existir naquele lugar devido ao deslocamento de parte do solo. Erosão afetando rios e lagos. As matas ciliares são formações vegetais localizadas ao redor dos cursos de água, como à beira de rios, represas e lagos. Elas recebem esse nome porque são muito importantes para a proteção de rios e lagos, assim como os nossos cílios protegem os nossos olhos. Ou seja, aquelas plantações que tem em volta dos rios e dos lagos, elas protegem os rios. É como se o lago fosse o olho e essas plantações fossem os cílios. Ou seja, elas vão proteger contra o assoreamento devido à erosão. As matas ciliares possuem diversas funções, sendo a principal dela proteger o ambiente aquático da erosão do solo. Elas impedem que o solo das margens caia na água e cause o assoreamento, como eu já falei. Além de impedir o assoreamento, a mata ciliar evita que as enxurradas levem produtos tóxicos e outros poluentes para dentro da água. Sendo assim, a mata ajuda a manter aquele ecossistema saudável e em equilíbrio. Mas isso só é possível se haver a preservação dessas matas que protegem as águas dos rios. Outro fator que desgasta bastante o solo são as queimadas, porque as queimadas elas destroem as vegetações que protegem aquele solo, tornando ele infértil. Ela também destrói os animais que habitam aquele ecossistema e, sendo assim, ela também vai poluir o ar, que também é prejudicial à saúde dos seres vivos. Uma das maneiras mais utilizadas para retirar a cobertura vegetal são as queimadas. Porém, elas trazem sérios prejuízos à natureza, como o desequilíbrio dos ecossistemas, com a extinção de animais, a poluição do ar
a morte dos micro-organismos que, consequentemente, o empobrecimento do solo, uma vez que elimina os decompositores, a morte dos animais e plantas diversos. Então, essas são algumas consequências das queimadas utilizadas para a retirada da vegetação de um determinado ambiente. Bom, essas foram as fontes que foram utilizadas para a produção da nossa aula, e essa foi a nossa aula de hoje, e um forte abraço a todos vocês e até a próxima.